Fala galera, voltamos com mais um tópico do assunto de geometria analítica. Agora nosso assunto é retas. O que tu precisas saber de retas, galera? Simples. A equação da reta tem a formação ax mais by mais c igual a zero. Então toda vez que você vê essa informação, trata-se de uma reta, tudo bem? E lembra, ela pode ser representada de duas formas, como eu estou colocando aqui. Ela pode ter aqui a tua equação geral, ax mais by mais c igual a zero, e a equação reduzida, né, que você vai ter y que é igual a mx mais c. Qual é a grande diferença da equação geral para a equação reduzida? Tudo bem? A equação geral, tudo bem, sempre você vai ter igual a zero aqui, tudo bem? Então na equação geral você vai ter sempre essa informação. Então esse cara todinho ele participa do primeiro membro e o segundo membro igual a zero. Então toda vez que você vê essa formação, tá, significa dizer que você está diante de uma equação geral. Então você vê um membro igualado a zero, você já sabe que trata-se de uma equação geral. A equação reduzida, tudo bem? Através da equação reduzida, você vai precisar identificar aqui quem é o coeficiente angular e o coeficiente linear. O coeficiente angular aqui, neste exemplo, eu representei por m, só que ele pode ser representado por outras letras também. Então o que eu quero que você entenda, que o coeficiente angular, ele é sempre o cara que multiplica o termo x. Então toma cuidado que pode vir uma questão em que ele pode trocar as ordens. Toma cuidado com isso aí. Então toda vez que tem um cara multiplicando o x, trata-se do coeficiente angular. E aquele termo sozinho, ele é chamado de coeficiente linear. Perfeito? Então coeficiente angular e coeficiente linear. Frota, como é que eu vou saber identificar em uma questão uma equação reduzida? Muito simples. Verifica se o y está isolado, tudo bem? Então, quando o y estiver isolado, significa dizer que nós estamos diante de uma equação reduzida. Perfeito? Lembra, a equação geral, a equação está igualada a zero. Tudo bem? Então, olha só, falando de coeficiente angular, vamos falar um pouquinho dessa formação do coeficiente angular. Então, olha só, aqui eu tenho uma reta, em que esta reta aqui, ela é crescente, tá? Por que eu sei que ela é crescente? Simples, porque o coeficiente angular dela, ou seja, este ângulo agudo, tudo bem, ângulo agudo? É aquele ângulo menor que 90 graus, em que este ângulo agudo, ele faz esta formação, perfeito, e eu sei que o meu coeficiente angular, tá, em valor numérico, é um valor menor que zero. Então aqui se eu tenho y igual a mx mais c, então já sei que o meu coeficiente angular ele é maior que zero, beleza? Ele é um valor positivo e meu ângulo alfa, tá? Ele é um valor menor que 90 graus. Então o coeficiente angular ele é positivo e o ângulo é menor que 90 graus, perfeito? Esse ângulo aqui, alfa, pode perceber que nós formamos aqui um triângulo retângulo. E aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto B. Se eu traçar essa linha paralela ao eixo X, eu pode compreender que este ângulo aqui também é alfa. Que eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. No caso, seria a reta T. Se eu fosse calcular a tangente deste ângulo, ficaria assim, ó. A tangente do ângulo alfa é igual ao cateto oposto, no caso seria esse segmento aqui, seria a variação do y, que seria yb menos ya. Então vou escrever aqui, ó, variação do y, dividido pelo cateto adjacente, que seria a variação do x. Logo, a variação do y é igual a yb menos ya, substituindo, dividido pela variação do x. xb menos xa. Tudo bem? Então a tangente do ângulo alfa
é igual a variação do y, a variação do x, em que representa também, tá, o meu coeficiente angular. Só lembrando aqui a tangente de alfa, ele representa também meu coeficiente angular, ou seja, meu m. Então eu posso dizer que meu m é igual a tangente do ângulo alfa, tá, que é este ângulo formado entre o eixo da abscissa e a reta, que vai ser igual à variação do y dividido pela variação do x, perfeito? Então esse cara aqui que é meu coeficiente angular, tá? Lembrando, o coeficiente angular ele é igual a tangente do alfa. Quem é a tangente de alfa? Variação do y, variação do x. Beleza, galera? Então fica a dica do nosso estudo de geometria analítica e vamos lá para a nossa próxima aula. Valeu!